Funções para array no PHP, mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. E hoje eu estou trazendo para vocês funções aí que nós podemos utilizar para trabalhar com arrays aí no dia a dia. Então, se você ainda não assistiu a aula aí que eu falo sobre funções, então vou deixar aí o link para vocês das aulas. Então, são super importantes aí para vocês poderem entender o que a gente vai fazer, como a gente vai utilizar e o que significam as opções que a gente vai utilizar. Vou deixar também para vocês aí a nossa playlist do nosso curso, né? Então, com todas as aulas, para vocês poderem conferir, para vocês poderem assistir e não se perder. E vamos lá para o código para poder te mostrar aí como que funciona. E se gostar do vídeo, deixa seu comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo, né, o que você achou, o que você espera aprender. E vamos lá para vocês poderem ver isso funcionando. Então, eu estou aqui com o meu VS Code aberto, a gente vai começar a trabalhar aí com as funções para array. Né? O PHP ele tem uma lista muito grande de funções, ó. Então, se vocês repararem aqui, ó, vejam que a lista aqui, ó, de funções do PHP é um pouquinho grande. Tá? A gente, obviamente, não vai ver todas essas daqui. Algumas delas vão ter aulas específicas. E é importante que você conheça, né, as funções, porque a gente trabalha muito com array aí no dia a dia. Então, para começar, a gente vai criar aqui um array. Eu vou colocar esse array, vai ser um array aqui de frutas, então vou colocar aqui maçã, vou colocar aqui banana, vou colocar aqui pera e vou colocar aqui abacaxi. Então, eu tenho aqui, né, um array básico, certo? E aí a gente vai começar a ver as funções. Então, a primeira função que a gente vai ver, ela serve para adicionar um item no meu array. Né? A gente viu lá que você podia acrescentar um item no array apenas colocando aqui o colchete, mas o PHP também possui uma função para adicionar arrays, se você não quiser utilizar dessa forma. Então, a função que nós vamos utilizar se chama array_push, tá? Então, a função array_push, ela serve para adicionar elementos aí no array, tá? E aí tem uma questão importante, tá? Essa função, ela precisa receber um array e ela vai receber um outro array que vai ser os valores que eu quero acrescentar aqui, né, no meu array, né? Então, basicamente, eu passo para ele aqui, né, um array e eu falo quais são os valores que eu quero acrescentar. E aqui tem uma questão importante. Tá vendo que aqui tem esse e-comercial, tá? Esse e-comercial significa que eu vou passar o meu array para dentro dessa função, né? Isso daqui a gente fala que é uma referência, ou seja, eu estou passando, ao invés de eu passar uma cópia do meu array, eu estou passando o meu array original. Isso significa que essa função ela vai modificar o meu array. Então, você tem que tomar cuidado que você vai ter lá o array original. Então, eu tenho aqui o array original. E quando eu utilizar essa função, ele vai pegar o array original e vai modificar. E essa função ela vai me retornar aqui o número de elementos do array. Então, é diferente aí de algumas linguagens. Algumas linguagens, né, quando você dá um push aí no array, às vezes ele pode te retornar um novo array com aquele elemento adicionado. Nesse caso aqui, ele vai modificar o elemento e vai retornar o número de elementos. Então, se você fosse fazer assim, por exemplo, né, array é igual o array push aqui, o que você teria aqui é que agora, a partir desse momento, a sua variável array não seria mais um array, ela receberia apenas o número de elementos aqui dentro do array, né, que tem dentro do array. Então, a função array_push tem que tomar cuidado, ela retorna um número, que é a quantidade de elementos, e ela modifica o seu array. Existem funções que modificam, existem funções que fazem uma cópia do seu array, né? Então, ela te devolve uma cópia. Então, você tem que ficar de olho nesse cara aqui, se você precisa pegar esse retorno aqui na variável ou se você pode simplesmente usar a função sem precisar atribuir. Então, no nosso caso,
eu vou passar aqui o meu array para dentro da função. E aqui eu vou colocar os elementos, né, que eu quero colocar dentro do meu array. E aqui, se vocês repararem, isso daqui é um variádico, né? Então eu posso acrescentar aqui, né, vários itens dentro do meu array. E essa função, apesar dela mostrar aqui, né, que ela é array, na verdade, significa que isso aqui é um array de parâmetros, né? Então eu posso passar, de fato, eu posso passar aqui um array. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um array contendo limão, e vou colocar aqui um array contendo mamão, certo? Vou dar um var_dump aqui no meu array, certo? E vamos rodar aqui, ó. Então, vai ver que ele adicionou, né? Então, agora virou um array com 2 níveis. Então, ele adicionou maçã, banana, pera, abacaxi. E aí, dentro, ele adicionou um outro array inteiro. Então, se eu colocar aqui como um array, ele adiciona o array inteiro. Ou seja, ele não vai pegar e colocar como se eu tivesse feito dessa forma aqui, ó. Não fica desse jeito. Isso daqui se transforma em um novo array. Se eu quiser adicionar esses itens aqui dentro, né, diretamente, eu posso não colocar aqui as chaves, certo? E aí ele vai acrescentar eles normalmente, certo? Então aí eu posso fazer dessa forma. Ou, se eu quiser, eu posso ter aqui um array e eu posso usar o que a gente chama de espalhador, né? Então, o que esses 3 pontinhos aqui vão fazer aí no nosso código? Esses 3 pontinhos, eles vão pegar esse array inteiro e vai tirar todos os elementos desse array e vai jogar eles aqui, tá? Então, se eu fizer dessa forma, o meu array ele é colocado inteiro lá dentro, ou seja, o meu quinto item aqui ele passa a ser um array com itens dentro. Agora, se eu quiser colocar todos esses itens aqui juntos aqui no mesmo nível, eu posso colocar aqui os 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos é o spread operator, tá? Ele é o operador de espalhamento, né? Então ele serve para espalhar aí um array. E aí eu consigo aqui né, pegar e fazer com que eles virem um array único, certo? Então, é assim que funciona a função array push. Outra função que nós podemos utilizar é a função array merge. A função array merge, ela serve para juntar 2 ou mais arrays. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 2 arrays. Eu tenho esse array principal. Então, se você olhar aqui, ó, você vai ver que é o seguinte. Essa função, ela mistura 2 ou mais arrays, certo? Então, ela recebe aqui um variádico. Então, eu posso passar aqui vários arrays para ela juntar. Então, nesse caso aqui, ó, da função array_merge, eu não posso utilizar aqui o espalhador, né? Por quê? Porque ele, se eu rodar aqui, ó, ele vai dizer que ele esperava que esse segundo argumento aqui fosse do tipo array, e eu passei só uma string, né? Porque quando eu faço isso daqui, ele pega esse array inteiro e quebra ele em pedacinhos, então, na verdade, ele se transformou nisso. E não é assim que ele funciona, ele precisa que todos os itens sejam arrays. Então, aqui é um array comum, sem os 3 pontinhos, e aí eu posso passar aqui quantos arrays eu quiser. Então, eu posso passar aqui um outro array contendo aqui, por exemplo, uva, e deixa eu ver aqui, por exemplo, outra fruta, mexerica, e aí ele vai juntar, né, todos esses itens dentro de um array só. E aí reparem que aqui ele não retorna, eu não estou usando uma referência, né? Ou seja, ele não modifica o array original, ele me devolve um array, uma cópia desse array com os itens mesclados, tá? Então, se eu rodar aqui o meu código, vocês vão ver que o meu array original, ele ainda está aqui, ó, certo? Então, os 4 itens que eu passei para dentro do array, eles são devolvidos. E isso acontece porque
Diferente da função array push, a função array merge, ela serve para juntar os arrays, mas ela não modifica os arrays. Ela me dá uma cópia desse array. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, cópia de array. Então, array que foi, né, recebeu a cópia. E eu vou rodar aqui agora. Reparem que agora eu tenho todas as minhas frutas aqui dentro mescladas, tá? Então, o array merge, ele serve para isso. Outra função que a gente pode trabalhar com array é a função array pop, tá? Então, o que faz a função array pop? A função array pop recebe um array e reparem que ela vai modificar o array, certo? Ó, então, ela vai mudar o array. E o que, que ela faz? Ela vai tirar o último elemento do array. Então, no meu caso aqui, ela vai tirar o abacaxi. Então, nesse caso aqui, ela recebe apenas um parâmetro, que é o próprio array. Então, eu vou tirar aqui os meus itens, certo? E ela vai modificar, né, esse array. Então, o que, que ela vai fazer? Ela vai modificar o meu array e ela vai tirar o elemento lá do final do array. Então, vou rodar. Reparem que agora eu não tenho mais o abacaxi aqui. E o que, que essa função retorna? Essa função retorna o item que ela tirou, tá? Então, se ela tirou aqui o abacaxi, então eu vou colocar aqui o removed item. Então, eu quero saber o que, que ela removeu aí de dentro do meu array. Então, eu vou colocar aqui. Reparem que ela removeu o abacaxi. Então, a função array pop, ela vai tirar sempre o último item do meu array, ela vai mudar o meu array original e ela vai me devolver aquilo que ela tirou. Então, o que, que ela tirou? Ela vai guardar na memória e vai falar, ó, foi isso aqui que eu tirei, porque você talvez precise utilizar. Tá? Então, função array pop. Outra função aqui, nós temos a função array shift. O que vai fazer a função array shift, né? A função array shift, ela vai tirar, né, o item que é o primeiro do seu array. Então, ela vai remover o primeiro item. Então, a função pop tira do final, a função shift adiciona não, né? A função shift, ela remove aí do começo. Então, pop lá no final, shift no começo, tá? Então, aqui no caso, novamente, essa função, ela vai modificar o meu array original, certo? E ela vai me devolver o item que eu, né, removi. Então, vou colocar aqui o meu array shift, vou rodar aqui. Então, vamos ver o que, que ele vai me retornar. Ele vai me retornar que ele removeu a maçã lá do meu array. E se eu der um var dump no meu array, eu verei agora que ele tirou, né, aí a maçã do primeiro item. E se você reparar, ele também reindexou, tá? A maçã aqui ela era o 0, banana o 1, pera o 2, abacaxi o 3. Quando eu uso a função array shift, além de remover o primeiro item do meu array, ela reindexa, né, os itens do meu array. Então, a partir de agora, né, banana passou a ser o 0, pera passou a ser o 1, abacaxi passou a ser o 2, tá? Então, é assim que ela funciona. Outra função que a gente pode utilizar, função array unshift. Então, o array push, ele adiciona um item lá no final do array. O array unshift, ele adiciona um item no começo aí do meu array. Então, eu vou colocar aqui o que, que eu quero que ele adicione no começo. Eu quero que ele adicione novamente a maçã, por exemplo. Tá? Se eu der rodar aqui o meu código, eu vou ver que agora eu tenho duas maçãs, né? Então, ele tinha uma maçã e adicionou outra maçã. Então, posso trocar aqui, por exemplo, para uva, certo? Então, vou rodar aqui, ó. Então, reparem que quando você usa o array unshift, ele modifica o seu array original, certo? Ele adiciona os itens aqui no começo do seu array
e ele reindexa o seu array. Então, a partir de agora, a uva passou a ser 0, porque ela foi colocada no começo. Então, agora, a maçã que antigamente era o 0, a maçã passou a ser o 1. E o que a função me retorna? Ela me retorna a quantidade de elementos que eu tenho no array. Então, se eu colocar aqui, né, nessa variável items e rodar, eu vou ver agora que o meu array tem 5 itens. E aqui eu posso acrescentar vários itens e eu também posso acrescentar aqui um array, certo? Então, vou colocar aqui, por exemplo, melão. O que vai acontecer nesse caso deixa eu só colocar aqui a variável, né, correta. Então, o que vai acontecer aqui agora é que, novamente, ele acrescentou esse array lá no começo, ele virou um array, né? Então, agora eu tenho um array que o primeiro item é um array também. E aí, novamente, eu posso utilizar aqui, se eu quiser acrescentar todos esses itens juntos, eu posso usar aqui o spread operator, né? Então, ele vai separar esses itens e vai jogar eles aqui. Então, vou rodar aqui. Agora, eu tenho aqui, né, a uva e o melão adicionado aqui dentro, né, do meu array. Então, basicamente, essas são as 4 funções aí básicas para trabalhar com array, né? Então, array pop, array push, array shift e array unshift, tá? Então, esses aqui são aí os básicos assim para manipulação de array, né? Então, ele serve para adicionar e para remover. Então, adiciona array push, vai adicionar lá no final, array pop vai remover do final, array shift vai remover do começo, array unshift vai acrescentar no começo, tá? Então, maravilha. Se eu quiser pegar, né, o tamanho desse array, eu quero saber quantos itens tem dentro de um array. É uma função que ela não é específica para arrays, mas eu posso utilizar a função count aí do PHP. A função count vai permitir que eu conte, né, os itens, quantos itens tem aqui, né, dentro do meu array. Então, vou rodar aqui. Reparem que, deixa eu só mudar aqui a variável, né? Então, agora eu tenho aqui 4 itens dentro do meu array. Então, a função count, ela serve para isso. Ela não é específica de arrays, mas ela permite você contar aí quantos itens você tem no array. Outra função. Vamos supor que eu queira, né? Então, quando eu rodo aqui meu código, eu sei que maçã é 0, banana é 1, pera é 2, abacaxi é 3. Eu quero pegar somente os index. Eu quero pegar isso daqui, ó, né? As chaves. Como que eu faço isso? O PHP tem uma função chamada arrayKeys. A função arrayKeys, ela retorna as chaves de um array. Então, se eu rodar aqui, veja que agora eu tenho as chaves do meu array. Isso daqui também vale quando você tem, né, um array associativo. Então, por exemplo, vamos supor que a maçã custe 50, banana custe 30, pera custe 10 e o abacaxi custe 15. Se eu rodar o meu array keys aqui nesse array, o que ele vai me retornar é justamente as chaves, né? Então, as chaves aqui desse array, né? Então, se eu colocar aqui direto o array aqui no vardamp, eu vou ver o seguinte: as chaves, os dados, né, que eu tenho no meu array, né? Então, maçã é 50, banana é 30, pera é 10, abacaxi é 15. Ou seja, igual eu comentei lá na aula sobre arrays, aqui eu tenho um array associativo. Então, para acessar esse valor, eu preciso digitar o maçã aqui, né? Ou seja, maçã é a minha key, é a minha chave, é através de maçã que eu acesso esse valor. Quando eu uso o array keys, eu estou querendo pegar somente as chaves. Eu não quero pegar aqui os valores, tá? Então, quando eu rodo aqui, eu tenho agora somente as chaves. Então, além disso, a função arrayKeys, ela permite que eu filtre, né? Então, eu posso dizer o seguinte, olha, eu quero todas as chaves que o valor seja de R$ 30, né? De 30 aqui. Então, eu vou rodar aqui meu código. Reparem que agora ele me trouxe, né, a
Banana, porque banana é R$ 30. Se eu colocar pera, por exemplo, como 30 também, e eu rodar aqui, agora eu vou ter as duas chaves, né? Então, o array keys é muito útil para isso. E ele tem um terceiro parâmetro, que é um booleano para dizer se essa comparação ela vai ser com 3 iguais ou não, né? Se ela vai ser uma comparação estrita. Então, eu ainda não comentei, mas o PHP ele pode converter valores, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui 30 dentro de aspas, ou seja, ele é uma string, ele vai me retornar aqui, né, os mesmos dados. Mesmo que isso daqui não seja igual a 30. Né? O que o PHP vai fazer? O PHP vai tentar converter isso aqui num número, ele vai conseguir, e aí 30 vai ser igual a 30. Se eu quiser garantir que isso não aconteça, ou seja, que ele esteja procurando 30 em string, por exemplo, eu posso passar aqui um true, e agora ele não vai me retornar nada, porque, de fato, né, 30 string eu não tenho nenhum. Eu tenho 30 numérico, mas não tenho um 30 string, tá? Então, para isso que funciona a função arrayKeys. Outra função que a gente tem aqui, né, para trabalhar com arrays é a função arrayValues, né? Então, se a função arrayKeys ela me retorna as chaves, a função arrayValues vai me retornar os valores. Então, vai retornar aqui os 50, 30 e assim por diante. Então, essa função ela só recebe um parâmetro e ela me retorna, né, o array indexado dos valores. Né? Então, deixa eu tirar aqui. Ó. Então, o que ela vai me retornar? Ela vai me retornar esses itens que ela vai pegar, e esses itens estarão indexados, né? Ou seja, eles estarão indexados de forma numérica. Então, vou rodar aqui. Ó. Então, o que acontece? Ele pega aqui, ó, o 50, o 30, o 30 e o 15. Então, essa função ela me retorna esses valores e esses valores estão indexados de forma numérica na sequência que ele achou. Né? Então, o 50 é o primeiro, vem como 0, o 30 aqui é o segundo, vem como 1 e assim por diante. Tá? Então, para isso que serve essa função. Outra função aqui que a gente pode estar utilizando aí no PHP é o array key first. Como o próprio nome diz, ele retorna a primeira chave. Então, eu quero saber desse array aqui. Ele pode ter várias chaves, eu quero saber o nome da primeira. Então, eu vou usar o array key first. Vou dar o nome aqui da minha variável de key. E, basicamente, ele vai me retornar a chave que estiver usando aqui. Ó. Então, se for uma chave numérica, né, ele vai retornar o número. Se for uma chave do tipo string, né, ou seja, se for um array associativo, ele vai me retornar aqui o que tiver escrito. Se fosse aqui um array comum, né, indexado por número, ele me retornaria o número. Então, vou rodar aqui. Reparem que ele me retornou. Olha, o primeiro item, né, a primeira key do seu array é maçã. Da mesma forma que eu tenho o array key first, eu tenho o array key last, para pegar a última key, né, do seu array. Então, vou rodar aqui, ela vai me retornar ali que o meu último item, né, o meu último item aqui, ele é o abacaxi. Outra função que a gente tem aqui dentro do PHP é o array flip. Né? O que faz o array flip? O array flip ele vai trocar, ou seja, maçã e 50 ele vai trocar de lugar. Então, a partir de agora, o index vai ser 50 e maçã vai ser o valor dele. Então, hoje, o nosso array ele está assim. Ó. Então, eu vou até salvar aqui. Ó. Nosso array está assim. Ó. Deixa eu só dar um vardamp correto aqui na variável. Então, hoje, o nosso array está assim, ó, maçã é 50, então maçã é aqui, é o índice, né? Banana é 30, pera é 30, abacaxi é 15. O que vai acontecer aqui quando eu flipar, né? Então, eu vou trocar o nome da minha variável aqui, flipped. O que vai acontecer é que ele vai inverter, ou seja, o 50 vai vir aqui no lugar de maçã, o 30 vai vir no lugar de banana, então ele vai trocar, ele vai inverter o array. Então, novamente, repara que esse daqui, ele trabalha com a cópia do array, ou seja, ele não vai mudar o array original, e ele vai me retornar uma cópia do array. Né? Então, vou trocar aqui pelo flipped, certo? E vou rodar. Agora ele inverteu, ele pegou os 50, agora
para acessar esse array, né? Então, 50, se eu acessar aqui, ó, flipped 50, ele vai me retornar aqui, né, a maçã. Ou seja, o flipped ele serve para inverter aí o array. Então, ele inverte o que é chave vira valor, o que é valor vira chave, tá? E aí, para a gente poder finalizar, a gente tem a função arrayFill. A função arrayFill, ela serve para criar um array, né? E ela vai criar esse array com alguns valores. Então, como que funciona aqui? O primeiro argumento é qual é o índice que eu quero começar. Então, no meu caso, eu quero começar do índice 0. Eu posso começar do índice 5, por exemplo. Mas no caso, eu vou começar com o índice 0. Vou colocar aqui quantos itens eu quero adicionar. Então, quero adicionar 10 itens. E o que eu quero adicionar nesses itens? Eu quero adicionar João, certo? Vou colocar aqui o nome da variável de filled. Se eu rodar aqui, ó, o meu código, o que vai acontecer é que o PHP ele preencheu para mim esse array com um valor já de itens, né, com a quantidade de itens. Então, ele começou aqui no índice 0. Eu disse que ele deveria começar no índice 0. Ele adicionou 10 itens. Então, aqui a quantidade foi respeitada. E o que ele adicionou para cada item? Bom, ele adicionou João aí como um item. Poderia ser aqui um booleano, por exemplo, certo? Então, reparem que aqui, ó, o arrayFill, ele aceita o mixed. Inclusive, poderia ser um outro array. Então, vou colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar um array onde ele vai colocar uva. Então, ele adicionou, em cada um dos itens, ele adicionou um novo array, certo? Com a palavra uva. E, inclusive, eu poderia, se eu quisesse, usar um novo arrayFill aqui, ó. Então, eu quero que ele preencha, e aí, de 0 a 5, com o número João, por exemplo. Então, olha o que vai acontecer aqui. Então, ele acrescentou 10 itens, certo? E cada item do meu array, ele preencheu com um outro array. Então, basicamente, é assim que funciona aí. Essas são algumas das funções do PHP para trabalhar com array. Eu vou deixar também aí na descrição o link, né, dessa documentação do PHP com as funções que são possíveis utilizar com arrays. E também depois vão haver outras aulas aí, aula de como reduzir arrays, aula de como filtrar arrays, aula de como mapear arrays. Então, são outras funções que elas são um pouquinho mais complexas, né? Então, vão ter aulas específicas para ela, tá? Então, se gostou, já deixa seu comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, ativa as notificações e até o próximo vídeo.